Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos voltando aqui no canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer notícias, informações de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Nosso segundo vídeo de fechamento desta segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Estamos por aqui e a gente já conta aí com a sua audiência, a sua companhia. Claro que a gente conta também com o seu like, mais conhecido também aí como curtida, espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe nosso vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações na opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar assim que subir um vídeo novo aqui no nosso canal. Entre as nossas informações desta segunda-feira, traremos as seguintes: IBGE, número de trabalhadoras domésticas caiu em 10 anos. E ainda, OMS alerta para aumento de casos de sarampo e reforça a vacinação. Empresário grava vídeo sobre a polêmica oferta de emprego considerada racista em Caetité. 4 pessoas de Lagoa Real morrem após batida frontal entre carro e carreta na BR-135. 3 homens são presos e menor é apreendido com armas na zona rural de Brumado. 24º BPM desmonta monitoramento clandestino do tráfico de drogas em Brumado. Prefeitura interdita 9 residências devido às fortes chuvas em Guanambi. E mais, cabeleireiro abandona a agitação de São Paulo e aposta na produção de umbu gigante, né, em Aracatu. Essas informações e um pouco mais a gente traz já para você, depois dos nossos 2 recados: Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E ainda tem um acréscimo da nossa tradicional vinheta, e a gente vem em seguida com muita informação para você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda, e muito mais. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Notícias. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista. Mais uma semana que começa e a gente está no segundo vídeo aqui desta segunda-feira para a gente fechar nossos 2 primeiros vídeos desta semana. Vamos lá então. IBGE, número de trabalhadoras domésticas caiu em 10 anos. Dados do Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que em 10 anos o número de empregadas domésticas diminuiu
De acordo com o jornal Tribuna da Bahia, neste período houve crescimento da atuação de diaristas. Atualmente, 3 em cada 4 trabalhadoras domésticas no Brasil trabalham sem carteira assinada. Quando a profissional trabalha até 2 dias da semana, 2 dias, né, na mesma casa, na verdade, não fica configurado relação trabalhista e não há obrigação de pagamento de encargos. As mulheres são a maioria da categoria, ocupando 92% das vagas de trabalho doméstico no Brasil, sendo 65 delas mulheres negras. A trabalhadora doméstica Adriana de Souza Ribeiro, de 50 anos, já atuou como diarista, mas desde 2004 optou por buscar um emprego com carteira assinada em razão dos benefícios. Os seus empregadores, entretanto, só passaram a recolher o FGTS quando virou lei em 2015. Até então, o recolhimento era opcional. Abre aspas, a PEC, em 2013, não igualou os direitos, só sentia alguma diferença de verdade na regulamentação em 2015. Fecha aspas, explicou. Em abril de 2013, foi promulgada a Emenda Constitucional 72, que ficou conhecida como PEC das Domésticas. O texto prevê igualdade de direitos trabalhistas entre domésticas e os demais trabalhadores. Entre eles, salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-acidente de trabalho, pensão por morte e aposentadoria por invalidez, idade e tempo de contribuição. Em 2015, a PEC passou por uma regulamentação com a aprovação da Lei Complementar número 150, que ampliou as garantias previstas para a categoria, como a obrigatoriedade de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mais conhecido como FGTS, para os domésticos. Segundo especialistas, entretanto, o efeito desejado aí pela lei não foi alcançado. Tem muita, né, gente? Infelizmente, tem muita gente na profissão de doméstico, né, que ainda trabalha sem carteira assinada, gente, né? Porque os empregadores aqui na nossa cidade, aqui em Brumado, por exemplo, são inúmeros. E assim, por um valor muito abaixo do que realmente essa categoria merece. Tem gente que reconhece, né, a importância desse trabalho, mas tem uma grande porcentagem que não reconhece. OMS alerta para aumento de casos de sarampo e reforça a vacinação. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou para o número de casos de sarampo no mundo e reforçou a importância da vacinação para prevenir a disseminação da doença. Abre aspas, os casos de sarampo estão aumentando. É uma das doenças mais transmissíveis. Se uma pessoa se contamina, quase todos ao seu redor vão pegar o vírus, se não estiverem vacinados. Para proteger sua criança, garanta que as vacinas estejam em dia. Nas últimas, fecha aspas, né? Nas últimas semanas, países como México, Estados Unidos, Reino Unido e Portugal emitiram alertas após a confirmação de casos, com o óbito de uma criança de 19 meses na província de Salta, na Argentina. No Brasil, o Centro de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul emitiu um alerta após confirmar um caso importado de sarampo no estado. O paciente é um menino de 3 anos que chegou ao município do Rio Grande do Sul no dia 27 de dezembro, procedente do Paquistão, país com circulação endêmica da doença. Diante da confirmação, a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul reforçou em nota a recomendação de aplicação da vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para crianças a partir de 1 ano e até os 59 anos, conforme
calendário nacional de vacinação. O esquema vacinal completo do sarampo consiste em 2 doses até os 29 anos, ou uma dose para adultos de 30 a 59 anos. Em crianças, a vacinação deve ocorrer aos 12 e aos 15 meses. Profissionais de saúde devem receber 2 doses, independentemente da idade. Em situação de bloqueio vacinal, a imunização seletiva é recomendada para todos com idade acima de 6 meses. É uma preocupação aí que voltou, né, rapaz? Empresário grava vídeo sobre a polêmica oferta de emprego considerada racista em Caetité. Sexta-feira trouxemos esse caso aqui, porque esse empresário acabou abrindo uma vaga, né, no seu estabelecimento para pessoas, para mulheres. Só que ele colocou na nota lá que não queria mulheres negras, só brancas. Sabe qual a desculpa dele? Vou ler para você. O empresário Edis da Silva Ribeiro se pronunciou sobre a polêmica oferta de emprego considerada racista na cidade de Caetité, na região sudoeste da Bahia. O estabelecimento exigia que a candidata seja mulher, solteira, sem filhos, expressiva, gentil, dócil e branca, além de ter mínimo de 18 anos e ensino médio completo. Nesta sexta-feira, dia 26, sexta-feira passada, em vídeo gravado e compartilhado nas redes sociais, Edis explicou, ou pediu, na verdade, pediu e explicou sobre a postagem, que já foi apagada das redes sociais. Abalado, Ribeiro pediu perdão e disse de um erro ortográfico quando digitou a postagem no celular. Sinceramente, gente. No sábado, dia 27, alunos da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, realizaram, na verdade, uma manifestação para sensibilizar as autoridades sobre o caso. Os estudantes esperam, né, que a justiça seja feita. Que desculpa mais farrapada, né, gente? Um erro ortográfico? Tá de brincadeira. A gente até entende, quando a gente vai digitar alguma coisa, às vezes sai alguma letra errada, né? Ou o nome sai, né, assim, uma letra errada e, consequentemente, as pessoas que vão receber essa mensagem sua acabam não entendendo e você vai lá e corrige, né? Mas dizer que foi um erro ortográfico, sinceramente, eu sei que ele foi orientado por um advogado, fala isso, fala aquilo, certamente foi isso, mas não pegou, não colou, sinceramente. Ele foi racista. E espero, assim como a população não só de Caetité, mas de todo o Brasil, né, espera, né, que ele seja punido, que a justiça realmente seja feita. 4 pessoas de Lagoa Real morrem após batida frontal entre carro e carreta na BR-135. Um acidente entre um carro e uma carreta deixou 4 pessoas mortas na BR-135 em Buenópolis, Minas Gerais, na última sexta-feira. Os 2 veículos bateram de frente no quilômetro 522. Segundo as informações divulgadas pela concessionária que administra a via, outras 2 pessoas tiveram ferimentos, sendo uma leve e uma outra moderada, e foram levadas para o Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo. Na unidade de saúde, um paciente foi a óbito. Todas as vítimas estavam no automóvel. De acordo com o G1, o caminhoneiro contou que seguia sentido norte quando viu o motorista do carro, que transitava no sentido contrário, perdeu o controle da direção por motivos desconhecidos e invadir a contramão, causando a batida. Após a colisão, o automóvel parou na área de refúgio e outro veículo interditou a pista. O trânsito ficou bloqueado nos 2 sentidos por aproximadamente 3 horas. O fluxo de veículo foi totalmente liberado às 18h50. As informações da Polícia Militar Rodoviária dão conta de que as vítimas eram de Campinas e estavam retornando a Caetité, no sudoeste da Bahia. Segundo apurou o site Achei Sudoeste, as vítimas fatais são da cidade de Lagoa Real, identificadas, né, como Zetim, Olerino, Lúcia e também Geni, ou Geni, né? São as pessoas aí que infelizmente acabaram falecendo.
3 homens são presos e menor é apreendido com armas de fogo na zona rural de Brumado. 3 homens foram presos e um menor apreendido na tarde do último sábado, dia 27, na Lagoa do Jurema, zona rural do município de Brumado. Segundo informou o 24º Batalhão de Polícia Militar, BPM, ao site Axis Sudoeste, os 4 indivíduos estavam num veículo Fusil prata quando foram capturados. Ao perceberem a presença da PM, os elementos empreenderam fuga, mas foram alcançados após informações de populares. Com os elementos, a guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional Seto encontrou uma pistola 9mm de fabricação alemã, um revólver 38, 44 munições, 18 munições 9mm, 4 celulares, um radiocomunicador, uma porção de substância análoga à maconha, 5 carregadores para celular, um veículo Ford Fusion, além de peças e ferramentas para manutenção do mesmo. Os indivíduos e todo o material foram apresentados na Delegacia Territorial de Brumado para adoção de medidas cabíveis. 24º BPM desmonta monitoramento clandestino do tráfico de drogas em Brumado. O 24º Batalhão de Polícia Militar BPM desmontou um sistema de monitoramento clandestino do tráfico de drogas no município de Brumado na última sexta-feira. Ninguém foi preso. Segundo informou o 24º BPM ao site Axis Sudoeste, as câmeras de segurança estavam instalados no bairro Baraunas para acompanhar as ações da polícia na localidade. Durante a Operação Comboio, uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional Seto flagrou 4 câmeras clandestinas instaladas em postes. Todo o material foi retirado e apresentado na Delegacia Territorial de Brumado para adoção de medidas cabíveis. Tá chegando mais informação para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Prefeitura interdita 9 residências devido às fortes chuvas em Guanambi. Pois é, muita chuva mesmo, né, rapaz? A Prefeitura de Guanambi, através da Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, interditou 9 residências devido às fortes chuvas que têm caído no município. Segundo informou a assessoria da Prefeitura ao site Axis Sudoeste, no último sábado, a Secretaria de Assistência Social, SEMAS, foi acionada para atender uma ocorrência onde 2 idosas moravam em uma casa com risco de desabamento. A secretária Carla Maria Santos Gomes, tem jeito não, viu, gente? Tem jeito não. Secretaria, sempre erro esse negócio. E o prefeito Arnaldo Pereira de Azevedo, do Avante, UNAL, visitaram o local e determinaram a concessão de aluguel social até que a residência seja reformada e esteja segura. Outras 8 residências de famílias em situação de vulnerabilidade social tiveram suas casas vistoriadas e foi atestado risco para a segurança, sendo determinado a concessão de aluguel sociável, visto que as casas eram alugadas. Quando é casa própria, é determinado a reforma pela SEMAS. De 1º a 26 de janeiro, né, de 1º a 26 de janeiro deste ano, já choveu mais de 400 milímetros na cidade. Mais informação chegando, o cabeleireiro abandona a agitação de São Paulo e aposta na produção de umbu gigante em Aracatu. O cabeleireiro Delmi Barbosa da Silva decidiu deixar São Paulo e voltar para sua terra natal, em Aracatu, na região sudoeste da Bahia, a fim de apostar na produção de umbu gigante. Ao site Axis Sudoeste, Delmi contou que em 2017 começou a pesquisar sobre algo que pudesse fazer para investir na Fazenda Pedra, zona rural da cidade. Depois de estudar acerca de criação de peixe e galinha, ele chegou ao umbu gigante. O produtor começou a sua plantação com 50 mudas e hoje tem mais de 500. Abre aspas, essa foi minha aposta. Mexo com várias culturas,
mas minha aposta é o umbu gigante. No início fui chamado de doido, mas graças a Deus está dando certo, fecha aspas, destacou. Em seu segundo ano de produção, Delmi disse que a demanda é tão grande que falta produto para tantos compradores. Seus maiores polos de atendimento são Salvador e São Paulo. O quilo do fruto é vendido por uma média de 20 a 25 reais. Segundo o produtor, o retorno tem sido muito positivo. Abre aspas, a gente vende um umbu gigante praticamente antes de produzir. Tem comprador que entrou em contato comigo desde junho. Apostei muito e hoje já estou colhendo os frutos de minha loucura. Fecha aspas, brincou. Parabéns, né, rapaz? Porque não é fácil não, né? Você deixar tudo assim e apostar numa situação dessa é assim. Tem que ter muita confiança, né? E graças a Deus que se deu bem, rapaz. O cara tá se dando bem até agora e que continue cada vez crescendo mais e mais aí esse seu empreendimento, meu amigo. Após resgate de mulher em cárcere privado, viatura da polícia é arrastada e vai parar no meio de canavial durante tempestade. Uma viatura da Polícia Militar foi atingida por uma enxurrada durante chuva logo após o resgate de uma mulher em cárcere privado na zona rural de Anicos, na região centro-sul de Goiás. Um vídeo mostra o momento em que uma enxurrada atinge o veículo e começa a ser arrastado. Abre aspas, a viatura foi arrastada, os policiais tiveram que subir em cima da viatura, além de socorrer a vítima, que estava dentro. Precisou ser acionada um guincho, fecha aspas, explicou o tenente-coronel Aparecido Alves de Oliveira. O caso aconteceu na última quinta-feira, dia 25, na zona rural de Anicos, mas só foi divulgado pela corporação no sábado, dia 28. O comandante detalhou que, apesar do susto, os policiais ficaram bem. Ele informou que a mulher resgatada estava com vários hematomas devido à violência doméstica e foi encaminhada para uma unidade de saúde para atendimento, mas já foi liberada. Com o nome do homem suspeito de manter a mulher em cárcere privado, não foi divulgado, né? O G1 não conseguiu localizar a defesa dele para um posicionamento até a última atualização desta reportagem. Segundo a polícia, ele foi preso e fugiu da casa em que a mulher foi encontrada antes que eles chegassem para o resgate. Tem mais informação chegando para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Entenda os riscos por trás do jejum intermitente sem acompanhamento médico. Tem muita gente doida, né? Ficar longos períodos sem comer, pular refeições, o famoso jejum intermitente. A prática virou moda e tem muita gente aderindo sem orientação médica. O Fantástico do último domingo, dia 28, ontem, mergulhou no universo do jejum intermitente, uma prática utilizada tanto como o estilo de vida como estratégia para emagrecimento. Afinal, ficar sem comer por um longo período faz bem para a saúde? Os especialistas alertam, isso pode ser um perigo. O nosso corpo gasta energia em todas as atividades, até conversando em repouso. Esse combustível todo vem do que a gente come, como os carboidratos, proteínas e açúcares. Depois, o corpo começa a ir atrás de outras fontes. Primeiro, o nitrogênio, que é uma espécie de estoque de energia armazenado nos músculos e principalmente no fígado. E aí, quando essa reserva é consumida, se a pessoa não come novamente, o corpo vai buscar energia nas células de gordura, a chamada cetose. Isso acontece, segundo os especialistas, depois de 12 a 18 horas de jejum, dependendo do metabolismo de cada pessoa. Por isso, ocorre o emagrecimento. A endocrinologista Cíntia Valério diz que muitos pacientes se beneficiam do jejum intermitente, sempre com acompanhamento de um médico ou nutricionista. Mas alerta, ficar sem comer por muitas horas não é para todo mundo. Abre aspas, os riscos são exatamente pela falta de clareza em relação aos potenciais maléficos
potenciais malefícios à saúde. Algumas pessoas fazem o jejum e acabam deixando de tomar água ou têm uma tendência a ter queda de pressão. Essas pessoas podem ter um mal-estar importante e vão lá se exercitar, tendo uma fraqueza e inclusive desmaiar. Fecha aspas, diz a especialista. Segundo Cíntia, se o paciente utiliza medicações que baixem a glicemia, insulina, medicações específicas para diabetes, esse paciente não poderia fazer o jejum. Abre aspas, algumas populações específicas como gestantes, lactantes, idosos ou pessoas com mais comorbidade, crianças também, não devem usar essa estratégia, fecha aspas, alerta. Ficar muitas horas sem comer também pode provocar mau hálito, fraqueza, mal-estar, náuseas, intestino preso, dores de cabeça. Quase todos os sintomas que a arquiteta Isabel Nogueira sentiu ao fazer jejum intermitente, sem procurar antes um especialista. Abre aspas, eu sentia muito enjoo, muita dor de cabeça e ultrapassava todos os limites. E como eu trabalho lendo, isso estava grave, afetando o meu trabalho. Eu comia muita bobagem porque não tinha acompanhamento de nada. Então, o que tinha na geladeira era o que a gente estava comendo. Não tinha todo o preparo. Então, isso acabou me deixando muito mal assim. Frustrada, fecha aspas, diz. Isabel conta que emagreceu bastante, mas não estava conseguindo se manter bem. Tudo começou com o marido, o primeiro a iniciar o jejum por conta própria, auxiliado apenas por um aplicativo de celular. Abre aspas, eu estava fazendo da minha cabeça, baseado ali no aplicativo, e assim foi. Fecha aspas, conta Itairê, marido de Isabel. Promessas virtuais. Sem exames médicos e sem comprovação científica, não faltam perfis e aplicativos na internet que prometem milagres, cravando o tempo que a pessoa levaria para perder os quilos que deseja e fazendo perguntas como se o objetivo do jejum é para trazer mais confiança, voltar a entrar na roupa ou se sentir confortável com o próprio corpo. Quando passou mal com o jejum, Isabel fez exames e descobriu que estava diabética e anêmica. Abre aspas, eu mudei toda a minha alimentação. Aí eu comecei a comprar legumes, verduras, fazer as coisas frescas, descascar mais coisas do que abrir. Tirei embutidos, tirei tudo isso da minha alimentação. Hoje eu faço essa dieta equilibrada, não passo fome. Eu emagreci nesse período. Com a nutricionista, em 2 meses eu emagreci 8 quilos, fecha aspas, conta. A endocrinologista diz que, no longo prazo, as dietas tendem a ser equivalentes. Abre aspas, quem faz dieta diminuindo calorias diárias ou quem alterna, no final vai ter bom resultado, se for sustentável. E isso é o que é importante. A mudança tem que ser para o resto da vida, fecha aspas, conclui Cíntia. Rapaz, esse negócio de fazer esse tipo de coisa por conta própria, né? É muito perigoso. Idoso que morreu em acidente com escada rolante no Recife tinha ido levar irmão que teve AVC em sessão de reabilitação. Este mês, um idoso de 75 anos foi vítima de um acidente fatal no metrô do Recife. O carrinho de um vendedor ambulante travou a saída da escada. As pessoas que vinham atrás começaram a se amontoar. E no empurra-empurra, Manuel Francisco dos Santos Filho caiu de uma altura de 7 metros. De acordo com a polícia, o socorro chegou 20 minutos depois da queda, mas ele já estava morto. O Fantástico teve acesso à ligação que mostra a aflição de quem tentou salvar Manuel e foi até o conjunto habitacional em que ele morava, em Jaboatão dos Guararapes, município vizinho à capital pernambucana, para falar com a família dele. Quando sofreu o acidente, estava voltando para casa após sair para ajudar o irmão que sofreu um AVC. Era Manuel quem o acompanhava nas sessões de reabilitação. Abre aspas, de manhã ele acordava, fazia o café, deixava tudo pronto.
na mesa, entendeu? Tomava banho, se cuidava para ir pegar o irmão em Candeias. Fecha aspas, conta a viúva dele, Maria Auxiliadora dos Santos. Pois é, Dona Auxiliadora e Manuel eram casados havia 50 anos. Aposentado, ele tinha 5 filhos, 9 netos e adorava jogar dominó. Abre aspas, a família ficou muito arrasada. A gente não consegue entender realmente o que foi que aconteceu. Fecha aspas, lamenta José Eriton da Silva, genro do idoso. Lamentável, né, gente? Meu Jesus Cristo. O Senhor saiu para fazer o bem, para ajudar o irmão, e aconteceu essa tragédia com ele, né? Vacina contra a dengue chega a apenas 10% das cidades no país. Vamos saber aqui então da distribuição via mapa, como o início da vacinação contra a dengue em fevereiro pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O Brasil vai se tornar o primeiro país no mundo a oferecer a vacina na rede pública. No entanto, a imunização terá como público-alvo as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos, que moram em cidades que correspondem 10% do total de municípios do país. Segundo o Ministério da Saúde, a restrição na cobertura vacinal se deve à baixa capacidade na produção do imunizante pelo laboratório Takeda Pharma. Pois é, rapaz. A imunização foi anunciada pelo governo desde o início da nova gestão do Ministério da Saúde, em meio à alta de casos e mortes no país. Em 2023, o Brasil bateu o recorde de mortes com 1.092 óbitos. Em 2024, o número de casos registrados já é o dobro que no mesmo período do ano passado. Os dados mostram que a doença vem crescendo no país de forma alarmante. Em Minas Gerais, o governo decretou estado de emergência pela doença, após registro de mais de 600 casos em janeiro. Em São Paulo, 4 pessoas morreram pela doença. No Rio de Janeiro, nas 3 primeiras semanas, o estado registrou quase 10 mil casos de dengue. A coisa tá séria, né, rapaz? Tá vindo aí a vacinação no mês que vem, né, da dengue. Pena que não é para toda a população. Deveria ser para toda a população, porque todo mundo corre risco, gente. Mas tudo bem, dá prioridade, certo, tá bom. Mas daqui a pouco tem que ser para todo mundo. Ou já poderia ter sido já nessa primeira parte para todo mundo também, né? Falta, evidentemente, a organização. Quadrilha bloqueia estrada para roubo de carga no litoral de São Paulo. Em uma das rodovias mais movimentadas do país, um comboio de criminosos fechou as pistas para cercar um caminhão e roubar uma carga milionária. As cenas de cinema aconteceram esta semana em São Paulo e foram registradas pelas câmeras de segurança do caminhão. O motorista já havia rodado mais de 600 quilômetros. Saiu de Uberlândia, Minas Gerais, com destino à Praia Grande, litoral de São Paulo. Ele está sozinho e 4 câmeras registram todo o trajeto. As imagens vão direto para a transportadora que monitora tudo. Em um trecho de serra da rodovia Anchieta, pouco depois das 9 horas da manhã, ele percebe uma movimentação estranha. Um pequeno caminhão branco ultrapassa e um carro preto, outro carro branco, uma van e outros 2 pequenos caminhões se alinham como num comboio atrás dele. São quase 4 minutos assim, até que o carro preto começa a piscar luzes como se fosse uma viatura da polícia. O caminhão que fez a ultrapassagem agora dirige em zigue-zague. O motorista tenta fugir, o caminhão freia bem na frente dele. O carro preto fecha a outra pista. O motorista ainda tenta escapar e chega a bater de leve em outro carro da quadrilha. Nesse momento, homens armados anunciam um assalto de dentro dos 2 carros. O motorista levanta as mãos, se rende e é obrigado a seguir o carro preto. Ao fazer uma manobra, nenhum carro ou caminhão passa pela rodovia. Segundo a polícia, a quadrilha havia bloqueado um dos túneis da estrada. Após 10 minutos dirigindo, o motorista é obrigado a desligar o equipamento de gravação. A carga de cigarros que ele transportava estava avaliada em mais de 7
milhões de reais. Em cerca de 20 minutos, começa o confronto com a polícia. Abre aspas, foi uma ação muito ousada da parte dos criminosos. Fecha aspas, afirma o major da Polícia Rodoviária Estadual, Rafael Cambui, que acompanhou a operação. Em uma estrada lateral, houve uma troca de tiros e alguns bandidos tentaram escapar pela mata. No confronto, 3 integrantes da quadrilha foram mortos. Ao todo, a operação teve 17 presos, entre eles um ex-funcionário da fabricante dos cigarros que estavam no caminhão. Mas o número total de bandidos que participaram da tentativa de assalto pode passar de 30. Após a chegada da polícia, o motorista foi levado como refém por 5 assaltantes. Ele foi liberado 2 horas depois, mas esses criminosos ainda estão foragidos. Toda a carga foi recuperada. O motorista agora se recupera do susto. A empresa dona do caminhão é uma transportadora do Rio Grande do Sul. No depoimento do motorista à polícia, ele contou que os criminosos pensaram em atear fogo no caminhão, mas não deu tempo. Em junho do ano passado, em uma reportagem do Fantástico sobre roubo de cargas, essa mesma empresa mostrou que faz palestras para orientar os motoristas sobre como se comportar em situações de risco. Meu amigo, né? Brincadeira. Imagina a cabeça desse motorista, né, gente? Vocês imaginam aí. Senhor, mais de 30 bandidos nessa operação. Gente, também a carga valia 7 milhões. Não é, uma situação dessa não é para ter mais segurança, não, gente. Não é para ter outros carros ali acompanhando, né? Carros de segurança da empresa acompanhando essa carga, não. É uma carga, né? De um valor milionário, né, gente? São 7 milhões de reais aí em mercadoria, né? Gangues de falsos torcedores combinam agressões em grupos de mensagens em Goiânia. Longe dos estádios, fora dos dias aí de jogo e sem motivo algum, falsos torcedores de futebol espalham violência nas ruas de Goiânia. Os ataques são combinados em aplicativos de mensagens. As estratégias são imitações de jogos eletrônicos e, na maioria das vezes, a vítima é escolhida na hora. No dia 17 de dezembro, na Grande Goiânia, a vítima foi o jovem Sandro Carvalho. Os agressores chegam de carro, perguntam para que time Sandro torce. Ele responde que é Vila Nova, time de Goiás. Foi o que bastou. Eles podem até usar camisas de torcidas organizadas, mas, segundo os investigadores, não são filiados a nenhuma. Abre aspas, a grande maioria sequer frequenta os estádios. Não sabem a escalação do time. 4 pontos, quantos pontos, né, o time tem? Quem é o técnico? Fecha aspas, afirma o delegado Samuel Moura. O jogo deles é outro. Disputam campeonatos na internet que simulam brigas de torcida. No dia 31 de outubro, também em Goiânia, Gabriel de Souza tentou fugir de uma investida. Foi perseguido e alcançado. Os membros da gangue o agrediram até que ele desmaiasse. Roubaram o celular dele e cartões de banco. Gabriel sofreu lesões gravíssimas e precisou passar por cirurgias. Em um áudio, o motorista de uma das gangues chega a reclamar por não participar da covardia. Abre aspas, não dá para bater em quase ninguém. Toda vez que eu vou, quando eu mal trisco no cara, tem que voltar para dentro do carro, porque todo mundo sai correndo, fecha aspas, afirma o agressor, em mensagem interceptada pela polícia. Há um ano, a violência dos falsos torcedores passou a atingir qualquer um que estivesse na hora errada, no lugar errado. Em 30 de abril do ano passado, o motorista de um ônibus apedrejado pelos criminosos acabou muito ferido. Em 20 de março, foi pior. O frentista Luiz Gustavo da Silva tenta defender uma vítima de um desses grupos e é golpeado por trás. Leva 7 pancadas na cabeça com um capacete. Ele ficou 10 dias em coma na UTI. Luiz está sendo acompanhado por psicólogo e psiquiatra e 10 meses depois do ataque faz reabilitação para tentar voltar ao trabalho. Em Goiás, depois da agressão ao frentista Luiz, a Polícia Civil criou um grupo especial de proteção ao torcedor. No primeiro ano
Em parceria com o Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos e com o Ministério Público, o grupo já prendeu 62 suspeitos. 10 seguem presos e os demais estão com medidas restritivas, como o uso de tornozeleira e a proibição de sair de casa à noite. Na quinta-feira, dia 25, os presos se tornaram réus por crimes como roubo, lesão corporal e associação criminosa. Todo lugar desses aí, que esses caras fazem isso, tem câmeras, né? Muitos já foram presos, outros soltos. Estão com tornozeleira, né? Aquela que pega na perna e fica lá. Onde o cara vai, a polícia sabe, né? Mas é o suficiente? Esses caras têm que estar presos, gente. O cara que faz isso sem motivo algum, né? Porque não é uma briga de torcida organizada contra torcida organizada. Eles escolhem um que está ali no momento. Por exemplo, Cristiano está lá, num posto, fazendo um lanche. Cristiano está ali, fazendo um lanche ali em algum lugar. Chega um monte de cara, pergunta para Cristiano, que time você torce? Aí é o início, né, para o cara te agredir. Aí qualquer time que você falar, o cara vai te agredir. Ou os vão te agredir, né? Qualquer time, se você falar, no caso é Goiânia, se você falar que torce pro Vila Nova, pro Goiás, pro Goianese, pro qualquer um time lá de Goiás, né? Qualquer um, você vai ser agredido. Porque assim, os caras vão já para isso, os caras já marcam, não, vamos hoje em tal lugar. Como explicou aqui o texto, né? Absurdo isso. Esses caras têm que ser presos, gente. Ser presos e ficar na cadeia, né? É isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Chegando ao fim o nosso primeiro dia de vídeos aqui desta semana. Se Deus quiser, a gente volta amanhã com muito mais para você que está ligado com a gente. Meio-dia, você já sabe, a gente traz as notícias do esporte, as notícias do futebol para você. Às 18 horas, né, aqui no canal Cristiano Santos, Radialista, a gente traz para você as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Para você que já chegou, está chegando aí do trabalho, bom descanso para você. Para você que está indo ou já está no trabalho, bom trabalho para você. Obrigado também pela sua companhia. E a todos que acompanharam e que acompanham aqui o nosso canal Cristiano Santos Radialista. Beijão no seu coração, abraço para vocês também. E até amanhã, se Deus quiser, com mais 2 vídeos aqui no canal, dando continuidade aí à nossa semana de vídeos. Se cuidem e a gente se fala amanhã, se Deus quiser, aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Valeu!